Oi, pessoal, continuando então a ficha de leitura do livro As Constelações Familiares em Sua Vida Diária. Esse livro de Joy. Agora eu vou falar então sobre o capítulo 4. Quais são os temas que ela aborda no capítulo 4? Sexo e relacionamentos, a relação de pai e filho, a relação filho e pai, o poder dos antepassados sobre a nossa vida, a importância do país e da religião dos nossos antepassados na nossa vida também, o ligar-se com sabedoria a outras pessoas, são assuntos que ela vai abordar no capítulo 4. Então, sobre o sexo nos relacionamentos. Cada ato sexual gera um vínculo, ok? Então, quando eu tenho uma relação sexual com outra pessoa, eu gero um vínculo, eu troco energia. E cada vez que eu me relaciono com mais um, e mais um, e mais um, eu diminuo a possibilidade de um relacionamento duradouro mais para frente. A família é criada a partir de um ato sexual. E o vínculo entre um casal é muito mais forte quando há filhos, porque essa é a relação do sexo. O sexo gera uma família, a partir do sexo é que a gente gera um filho. Então, um relacionamento a dois é muito mais forte quando, na verdade, tem mais uma criança ali, mais uma, mais duas, mais três, que dependem da gente, que são o resultado dessa relação entre o casal. Então, sexo sem implicações não existe, ainda mais agora nessa época que as pessoas têm uma liberdade sexual muito grande, achando que tudo bem, vai com um, vai com o outro, mas não. Isso tem consequência sim, que isso gera vínculo, sim, isso gera emaranhamento, sim. E quanto mais profundo esse relacionamento sexual, maior essa troca, maior esse emaranhamento. E uma coisa aqui que eu grifei sobre no relacionamento sexual entre parceiros, assim, vamos dizer que vai chegar numa noite, um tá com vontade e o outro não quer transar. O que acontece quando isso é frequente? É horrível, óbvio, mas assim, cuidado com ceder, porque aquele que cede quando não quer, ele se sente envergonhado de estar cedendo, ele se sente envergonhado durante a relação, porque ele está contrariando que ele queria a sua própria vontade, e por outro lado, ele dá ao outro a sensação de superioridade. Então, na realidade, esse equilíbrio do dar e receber fica muito afetado. É claro que é importante o relacionamento sexual entre o casal, óbvio que sim, mas também tem que saber até que ponto eu devo ceder ao outro ou não ceder. Então, tem que ter sempre o equilíbrio. Depois ela fala então sobre o ligar-se com sabedoria e a relação de pais e filhos. Então, o que é o ligar-se com sabedoria? É uma relação equilibrada, né? Seja lá qual for a relação, é manter o equilíbrio, de eu não tentar mudar o outro. Isso também faz com que a relação seja equilibrada. Porque eu não posso querer que o outro seja algo que ele não é. Porque se eu quero mudar o outro, primeiro eu mudo a minha forma de enxergar o outro. É o único jeito que eu tenho de mudar alguém, tá bom? Então, respeitar a hierarquia é o básico de um relacionamento equilibrado, de ligar-se com sabedoria a alguém. Então, em uma família, a relação dos pais tem precedência aos filhos. Eu já havia comentado isso no capítulo 2, ou 3, eu acho, né? Então, os filhos só existem porque existe um pai e uma mãe. Então, quem chegou primeiro? Certo? Então, tem que respeitar, sim, essa precedência, essa hierarquia. Então, outra questão que ela aborda é a questão do pai na esfera do pai, a mãe na esfera da mãe. Então, os filhos até uma certa idade, ok, convivem bem com os dois. A partir de uma idade, os meninos vão para a esfera do pai, as meninas vão para a esfera da mãe. Ok? Para que os meninos se tornem homens e as meninas se tornem mulheres. Elas precisam dessa convivência assim como eles. O que acontece quando um menino fica na esfera da mãe ou uma menina na esfera do pai? São os filhinhos da mamãe ou os filhinhos de papai. O que isso significa? Significa que são pessoas mais inseguras, são aquele rapaz que sai, pega todas e está sempre ali no colinho da mamãe, ou aquela menina toda que não consegue também nenhuma relação porque está na esfera do pai. Okay? Então,
Tem como libertar os filhos disso? Claro que tem. E a gente deve e pode fazer isso. Nós, como os pais, temos até a obrigação a partir do momento que nós temos um conhecimento sistêmico. Ok? Acho que cabe aqui uma parcela de responsabilidade que a gente deve olhar com muita atenção. Deixa eu ver o que mais que eu tenho marcado. Quando um dos cônjuges tem uma sina, a família tem uma sina muito pesada para carregar. Aí sim, o outro carrega os filhos para a esfera que é mais leve. Isso pode acontecer, isso é comum acontecer. E é preferível que os filhos sejam mantidos na esfera da família daquele em que é mais leve, certo? Daí também sobre o ligar-se com sabedoria, entra o desligar-se com sabedoria. Sobre um fim de relacionamento. Como se separar de uma forma positiva ou de uma forma em que não traga tanto prejuízo aos filhos quando tem, ou até a nós mesmos. Então, é reconhecer o respeito àquela história, reconhecer e respeitar a história que viveu, reconhecer o outro como quem fez parte, ok? E você e ele estavam disponíveis um para o outro para viver aquilo que viveram e da forma como viveram. Nós estamos a serviço de nós mesmos e do nosso próprio sistema, tá? Quando um dos cônjuges valoriza mais a sua família do que a do parceiro, isso gera prejuízo inclusive para os filhos desse casal, que vão se identificar e vão se emaranhar ainda mais com a família daquele outro, certo? E além do que, vai prejudicar a própria relação, né? Porque o parceiro vai se sentir inferior, então a relação do equilíbrio ali vai desandar. Os parceiros anteriores também devem ser respeitados, também devem ser olhados para que o relacionamento atual seja duradouro, seja positivo. Então, se eu tenho um casamento anterior, eu tenho que olhar para aquele meu parceiro anterior e agradecer e ser grato ao que ele fez, porque ele me possibilitou que eu fosse quem eu sou hoje. Ele me preparou para esse relacionamento feliz que eu tenho agora, do segundo, do terceiro, do quarto. Enfim, se eu tenho 5 relacionamentos, eu tenho que ter todos no meu coração também, porque todos fazem parte e eles não podem ser excluídos, porque se eu excluo algum e eu tenho depois um filho com esse último aqui, o meu filho ou a minha filha pode se emaranhar com algum deles pela falta de reconhecimento. Ela se identifica e se emaranha com a situação que aquele um dos ex-companheiros, ex-parceiros sofreram um trauma. A homossexualidade, ela aborda da seguinte forma, que é uma visão sistêmica. A homossexualidade está ligada com o quê? Eu, menina, me identifico com uma situação traumática de algum antepassado masculino. Então, a partir desse momento, eu tenho que ter uma força masculina mais forte dentro de mim. Eu me identifico com essa forma masculina e eu tenho que tomar posição, tomar um corpo de homem, para ter a força que o outro teve. Da mesma forma, os homens. O homem se identifica com uma dor de uma mulher lá atrás, uma avó, uma bisa, ela sofreu demais. E esse homem se conecta com a dor dessa mulher. E como é que ele vai agir? Ele vai agir de forma feminina, pela identificação. Tá? Então, relação de pais e filhos. Bom, a gente não arrisca, a gente não nega pai, a gente não critica pai, a gente não critica mãe. Os pais têm que ter também a posição de pai em relação aos filhos. Eles não podem ser crianças, porque quando os pais são crianças, os filhos têm que ser os pais, dos próprios pais. E aí, acabou. Aí dá uma confusão danada, porque é a troca total e inversão de papéis e de valores. Então, os pais têm que ser adultos, os pais têm que ser os responsáveis ali. O pai tem que assumir o próprio papel de pai. Então, outra questão, os pais que tratam seus filhos como amigos, eles abrem e se abrem com eles, né, conversas íntimas, se confidenciam, eles causam um emaranhamento muito grande dos filhos no problema dos pais. Isso eu já postei uma vez aqui no Facebook falando sobre, no Instagram falando sobre isso, que os filhos não têm que saber problemas da relação dos pais. E muita gente me criticou. Mas não tem que saber.
Porque a partir do momento que o filho sabe, uma filha, principalmente mulher, vamos dizer, conta mais, a mãe conta para a filha dos problemas que ela tem com o marido, ela se emaranha com essa dor da mãe. Ou ela se emaranha com o sofrimento do pai. E que prejuízo você causa num filho por conta disso? A gente tem que ser grande, o pai tem que ser grande, o filho é o pequeno. Como você vai pedir conselho para um filho? São os pais que dão conselhos. Isso aí é uma inversão de valores, uma inversão de posição hierárquica. Não pode acontecer, ok? Então, os detalhes íntimos da vida dos pais são dos pais. Você conta, você como pai, você como mãe, você conta para um amigo, você conta para uma amiga, mas não divide com seus filhos. Isso não é legal, porque o que eu percebo é que essa geração mais nova, que critica essa posição sistêmica, ela critica quando ela, mãe, ou ele, pai, não, mas eu sou amiga do meu filho, eu divido tudo com a minha filha. Mas quando eu digo para ela, e você gostaria de escutar o que a sua mãe tem para dizer? Você gostaria de ouvir detalhes da relação da tua mãe com teu pai? Ui, Deus que me livre, eu não. Por que eu como filho não quero saber, mas eu como pai quero contar? Quero colocar, na verdade, um peso em cima do meu filho, de forma inconsciente, sim, inconsciente, mas ela está colocando um peso, um emaranhamento nas costas do filho ou da filha. Então vamos repensar a nossa atitude como pais, mães. Então os pais são sempre os melhores, independente do que eles tenham feito pra gente, independente daquilo que eles tenham feito em vida. Os nossos pais são os pais perfeitos só pelo fato de dar a vida. O simples fato de um pai dar a vida já faz dele um bom pai, porque ele foi perfeito nessa função de dar a vida, ok? Então, aceitar também a ideia de que os seus pais são bons pais, não significa se submeter também a qualquer abuso de qualquer natureza. Então, eu aceito meus pais como são, eu aceito os meus pais como eles são. Isso não significa que eu tenho que me submeter aos abusos deles. Mas eu entendo que o que eles fazem é o melhor que eles podem fazer, que é o que eles dão conta. A constelação, ela vai te trazer também uma responsabilidade individual. A partir desse momento que você entende que o outro fez o que pôde, mas eu posso mudar o que eu quero fazer. Eu posso mudar o meu comportamento em relação a ele. Entende? Então, a gente não vai ficar recriminando e ficando no papel da vítima. Isso não traz benefício nenhum pra gente também. Então a gente tem que mudar isso. Então, os filhos são livres para superar os sofrimentos pelos quais os pais passaram ou os fizeram sofrer. Então, nesse ponto, a constelação vai dar o quê? Uma responsabilidade individual para cada um. Então, a partir do momento que eu me responsabilizo pela minha parcela, deixo só a dele com eles. Reconheço e entendo. Reconheço e agradeço por tudo que fizeram. Que ainda que tenham feito muito mal, também me fizeram muito bem. Porque eles me deram a vida, permitiram que eu nascesse. Eu só estou viva porque a minha mãe permitiu que eu nascesse. Arriscando a própria vida, passando todo o sofrimento e toda a dor que ela passou. Eu agradeço muito a minha mãe, porque eu sei de todo o sacrifício que ela passou. Eu sou imensamente grata a ela, porque hoje eu tenho uma vida, hoje eu tenho uma família. E, independente do que ela tenha feito, ela fez muito, mas muito bem para mim. Ok? Então, da relação filhos e pais. Todos os filhos também fazem parte da família. Então, ainda que tenha sido um aborto, ainda que tenha morrido muito jovem, muito cedo, uma criança com 2, com 3 anos, faz parte. Ela não pode ser excluída, ela não pode ser esquecida. Quando um casal perde um filho, ou aborto, ou muito pequeno, é importante que o casal junto vivencie esse luto. Por quê? Porque se não vivenciar esse luto juntos, é muito possível que o casal
perca as forças. É muito possível que o casal não consiga manter essa união. Se só um sofre esse luto, se o outro não reconhece, então fica mais difícil o casal se manter unido. O aborto, todo aborto tem um preço a ser pago, até porque o aborto, ou a criança pequena, ele tem um valor muito grande, porque ele deu a sua vida como forma de pagamento de algum trauma, de alguma dor, de alguma situação. Então, tem que ser olhado. É um processo de expiação muito grande. Sobre a adoção, para uma adoção ser bem sucedida, os pais adotivos têm que entender que eles não são os pais verdadeiros. Os pais adotivos, eles só têm uma criança porque existiu alguém que a fez. Então, os pais adotivos devem sim ser gratos aos pais biológicos, porque eles só têm um filho porque aquele pai e aquela mãe fizeram aquela criança. Aquele pai e aquela mãe não tiveram condições de criar aquela criança. E se ele tem um filho hoje, é porque alguém sofreu e teve que entregar o próprio filho. Ok? Então, quando uma adoção ela acontece porque a mãe ou o pai não podem ter filho só pelo interesse próprio, porque eu não posso ter filho, eu vou adotar uma criança. Essa adoção perde força, porque é um interesse próprio. E daí não existe um reconhecimento do outro. Então, quando uma adoção acontece e os pais adotivos não reconhecem a grandeza dos pais biológicos, essa relação vai ser conturbada, essa adoção vai ter problemas. O índice de devolução de crianças é extremamente alto. Quando se faz uma constelação com criança adotada, um adulto adotado, como eu já fiz, você percebe que essa pessoa adotada, ela está sim conectada aos pais biológicos. Afinal, ela veio deles. Se ela é uma maçã que nasceu de 2 pés de maçã, ela não vai virar uma pera só porque o pé de pera pegou ela, certo? Ela vai continuar sendo uma maçã morando num pé de pera. Então o pé de pera tem que olhar para aquela maçã e ver: opa, obrigada pela maçã que você me deu. Porque se hoje eu tenho uma maçã no meu pé de pera, foi porque vocês não puderam cuidar da sua maçãzinha. Então, esse reconhecimento, essa gratidão aos pais biológicos daquela criança adotiva, faz com que a criança se sinta acolhida, reconhecida por quem ela é, pelo que ela é. Porque se os pais adotivos não reconhecem os biológicos, é a mesma coisa. Se teu pai não presta, tua mãe não presta, isso mata uma criança por dentro, mata o ser por dentro, porque eu não presto. Porque se eu sou metade meu pai, metade minha mãe, se um deles não vale nada, o que eu vou valer? Então, muito cuidado, tá bom? Sobre o poder dos antepassados, então. Poder dos antepassados. Nós tiramos toda a força dos nossos antepassados. É de lá que vem todas as nossas possibilidades. É de lá que vem as nossas fraquezas, as nossas carências, nossos problemas, muitos deles, nossos traumas. Mas também é de lá que vem todo o amor, toda a força. Então, quando eu penso no meu pai e na minha mãe atrás de mim, eu visualizo eles aqui, me dando a força que eles podem me dar, eu me sinto grande, eu me sinto forte. E se eu imagino aqui atrás os meus avós paternos, os meus avós maternos, eu sinto ainda mais força, eu ainda sinto mais energia. Faça esse exercício com constância. Imagine a força que vem deles atrás de ti. Você vai perceber essa energia vibrando. E você vai perceber o quanto você consegue receber. O quanto você está disponível para receber deles toda essa força e todo esse amor. Porque você recebe essa força e esse amor a partir do momento que eu também acolho a cada um no meu coração. Porque se eu rejeitar, se eu excluir, eu não consigo acolher.
Então, experimente esse amor que está na fonte, experimente esse amor chegar até você. Respire esse ar e puxe essa força, essa energia dos teus antepassados. Te encha dessa vida e dessa força. Então, esse foi o capítulo 4. Eu nem me dei conta que eu estava pequenininha ali na tela, fiquei falando e não vi que eu não tinha colocado até a câmera em mim. Mas tudo bem, não tem problema. Então, terminamos o capítulo 4, mas os 5 e o 6 são pequenininhos, então eu vou colocar tudo junto para a gente já terminar esse livro. Então, o capítulo 5, ela vai falar sobre a extensão do campo de aplicação das constelações. Onde é que eu posso aplicar essas constelações? De que forma eu posso abordar? Então, eu posso fazer uma constelação para doença, eu posso fazer uma constelação, para saúde, eu posso fazer uma constelação para finança, para minha empresa, para uma decisão de processo, como hoje está sendo aplicado na justiça também, para conciliação de conflito. Eu posso colocar a constelação em várias situações, desde que com muito respeito ao sistema, sem nenhuma banalidade, certo? Então, fala sobre outras oportunidades. Ela relata o uso da constelação em sonho. Ela usa a constelação para esclarecer sonhos. Diferente. No capítulo 6, então, ela vai falar sobre detalhes práticos, tá? Sobre a responsabilidade de cada um, o quanto eu estou disposta a arriscar, o quanto eu realmente quero saber quando eu vou para uma constelação, se eu estou preparada para isso. Porque a constelação, ela vai trazer o mais profundo desse problema. Ele vai no âmago da questão, ele vai ali no ponto mais doloroso que você pode ter. Você tem que estar preparado para entender, para compreender e para acolher tudo isso. Então, constelação é para os fortes, tá? Então, ela fala também que não é aconselhável para pacientes que tenham alguma fragilidade psicológica, porque tem que ter muito cuidado. Okay? Tem constelador que dá um acolhimento depois da constelação, tem constelador que não dá acolhimento nenhum. Tudo depende de cada profissional, tá? E, claro, também é interessante que as pessoas tenham um acompanhamento psicológico em determinadas questões quando se trata de constelação. Bom, uma frase aqui que eu grifei, que problema pode ser tratado numa constelação familiar? O que ela fala? Que nenhum método pode ser rotulado como infalível. Existem problemas específicos para os quais as constelações familiares têm demonstrado eficácia e poder. Outros tipos de problema não pertencem ao seu domínio de competência. Então, tem coisa que tu não vai conseguir constelar. Tem coisa que tu vai. E isso cabe ao constelador, ao facilitador, orientar o cliente, certo? No mais. Então, sobre o livro, era isso que eu tinha para dizer. Eu acho que é um livro que traz muita clareza para quem o lê. Eu acho que ele aborda a constelação de uma forma muito clara, muito objetiva, de fácil compreensão. Eu recomendo realmente esse livro, tá? E agora eu vou convidar vocês, então, para fazer um exercício sugerido no livro, tá? Então eu peço que aproveite, que relaxe seu corpo, que vocês aproveitem esse momento. Feche seus olhos, respira profundamente, puxa pelo nariz, solta pela boca, puxa novamente pelo nariz, solta pela boca, puxa o ar novamente pelo nariz, solta pela boca, mantém os olhos fechados e relaxados. O exercício é para extrair a força das fontes de vida. Nossa vida não vem apenas dos nossos pais, eles vêm também de nossos antepassados e da fonte. Nossos pais nos põem em contato com a fonte de vida. Quando honramos nossos pais e antepassados, honramos também essa fonte. Imagine seus pais em pé atrás de vocês.
Imagine o seu pai atrás do seu lado direito e a sua mãe atrás do seu lado esquerdo. Sinta essa energia que vem deles. Respira e sente essa força. Respira. Agora imagina que atrás do seu pai estão seus avós paternos e atrás da sua mãe os seus avós maternos. Inspira essa energia e expira. Mais uma vez. Não tem importância se você não conheceu algum deles. Imagine apenas o vulto daquela pessoa. Sinta apenas aquela energia atrás de você. Porque você tem ele nas células do teu corpo. Então você o conhece sim. Agora imagine os pais dos seus avós, os seus bisavós, os pais do seu avô paterno, os pais da sua avó paterna, os pais do seu avô materno, os pais da sua avó materna. Inspira essa energia que eles te mandam. Inspira. Puxe mais uma vez o ar, sentindo toda essa energia que vem deles. E atrás dos teus bisavós, imagine mais uma geração. E outra, e mais outra, até que você tenha perdido as contas de tantos ancestrais ali atrás, de tantos antepassados que estão aqui atrás, te mandando essa energia de vida, energia da fonte de vida. Agora imagina uma luz intensa atrás deles e que essa luz os inunda e que ela se espalha sobre você, depois sobre os seus filhos e descendentes. Deixe-se invadir por esse sentimento de gratidão profunda, de amor e de pertencimento. Receba essa força que vem deles e que você pode transmitir através dos seus descendentes, através de você, das próximas gerações. Pronuncia no teu coração: eu deixo que a força de todas essas mulheres me inunde. Sinto-me invadida por um sentimento de respeito e de gratidão. Eu extraio delas a minha força. Eu sou um produto dessa linhagem de mulheres fortes que eu respeito profundamente. Agora pronuncia também no teu coração: agora eu deixo que a força de todos os homens me inunde. Sinto-me invadida por um sentimento de gratidão e de respeito. Extraio minha força deles. Eu sou um produto dessa linhagem de homens fortes que eu respeito profundamente. Continue respirando e sentindo essa força que vem através deles e que chega até você. Respira mais uma vez. Expire calmamente. Sinta toda essa energia, todo esse calor. E vagarosamente vá abrindo seus olhos. Vagarosamente vá voltando para esse momento comigo. É possível sentir toda essa energia que vem deles. É possível sentir a força que vem deles. É possível sentir o amor que vem deles e que nos enche, e que nos fortalece, e que nos torna mais fortes.
preencha seu corpo e seu coração. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima leitura de livro.